Olá, boa tarde. Consegue me ouvir bem? Olá, Mari. Vou te convidar aqui. Entrar online. Hoje a Mariana vai ajudar a gente, gente. Então vamos lá. Probleminha técnico. Boa tarde, Mara, Natália. Eu sou Luz de Energia, que é um link. Bom ver vocês aqui. Mari, não consegui adicionar. Você consegue. Pronto. Não está funcionando. Olá, Priscila, que bom que você veio. Ah, agora a Mari tá aqui, gente, que bom. Agora Desculpa, falhas sei. técnicas. Eu sou novata nesse mundo aqui da live. Agora vai dar tudo certo. Tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com você, para falar sobre o seu livro. Já o li, muito interessante. Tem coisas ali que são para a gente ir grifando, tomando notas e relembrar várias vezes. Eu achei bastante interessante sua abordagem. E muito obrigada por estar aqui, compartilhando Obrigada a esse você momento com pelo seu você. tempo. Sim. Que nada, é um prazer para mim. Então vamos lá. Você quer se apresentar primeiro? A Mari é arquiteta, pronto, tem a própria empresa, também voltada para mulheres, então eu vou deixar ela falar um pouquinho do tema dela, né, para se apresentar para Eu sou vocês. arquiteta, tenho alguns anos de experiência, não gosto de dizer quantos, mas são para aí uns 20 anos desse mundo. A Líria é engenheira, apesar de não sermos complementares, né? Engenharia complementar com essa arquitetura, a sua engenharia complementar com a minha arquitetura, mas entendemos ali a parte prática e nos complementamos em raciocínio muitas vezes, né? Eu sou arquiteta, trabalho com interiores, arquitetura, legalizações, licenciamentos. Estou aqui em Portugal também há muitos anos já. Vim para cá em 2002, mas já estive no Brasil, já voltei. Por isso tem aqui uma estadia entre dois continentes, uma percepção de vida e solteirice também em dois continentes diferentes. Trazendo a live aqui para o nosso tema, né? Mas é isso, tem um projeto, tento trazer mulheres para a construção civil, seja também trabalhando nas obras, por isso essa abordagem também feminina. É muito difícil esse setor, sobretudo aqui em Portugal, para encontrar mão de obra, portanto, qualquer mão de obra que seja qualificada é sempre muito bem-vinda. E é isso, vamos então aqui falar sobre o nosso tema, Líria. Sim. Bom, eu sou a Lília Daniele Silva, né? A maioria que está aqui me conhece, são amigos, mas pronto, a live vai ficar gravada. Publiquei o primeiro livro sozinha. Ano passado tive uma coparticipação no livro com mentoras para mulheres, né? Que atuo em mentoria também online com o Brasil. E esse ano lancei esse livro, na verdade, esse mês, né? Dia 5 de maio foi o primeiro lançamento. Agora no Brasil ele já está disponível impresso em duas plataformas, que eu coloquei lá no link da bio já, Casa de Bahia e uma outra plataforma, para quem tiver interesse de comprar um livro já. E pronto, a gente vai discutir um pouquinho sobre um capítulo que a Mari achou interessante na leitura dela e que pode estar acrescentando um pouquinho da discussão para a gente hoje, tá bom? Então vamos É, lá começar. vamos aqui só eu fugindo aqui, mas eu tô aqui. Só porque Sim. eu tomei umas notas, achei que era interessante a gente fazer uma abordagem onde a gente possa ir evoluindo o pensamento. E aí eu achei interessante o capítulo 3 que fala muito sobre a questão da diferença entre solidão. É, Você que vem de um relacionamento, eventualmente fica solteiro, ou você está solteira porque nunca teve um relacionamento. Então, esse capítulo foca um pouco ser assim sobre esse tema, que é até o nome do capítulo é bastante sugestivo, que é possível ser feliz assim. E aí eu tomei algumas notas que eu achei que eram interessantes para a Líria poder responder para a gente. Foram temas que eu fui achando interessantes nesse capítulo. E ela começa falando sobre a questão da diferença entre solidão e solitude, que eu acho que é bastante interessante, porque ninguém percebe que existe uma diferença bastante
importante entre as duas, né? Então, Líria, é com você. Qual é a diferença entre solidão e solitude? Né? O que eu pude perceber durante o tempo de solteira e algumas leituras também, são duas coisas extremamente diferentes, porque é possível ter solidão mesmo no meio de uma multidão e mesmo no relacionamento, né? A gente vai ter pessoas que são casadas, que têm namorados há anos e estão sozinhas no relacionamento, né? Elas têm a pessoa de corpo presente, mas não têm parceria, não tem discussão, não tem integração e se sentem sozinhas. Então, essa solidão, ela é interna, ela é pessoal, ela independe do estado civil, ou da escolha, ou de onde você está, né? E a solitude também. A solitude é essa opção por estar consigo mesma, estar se descobrindo, estar fazendo o que você gosta, lendo o seu livro, pensando, refletindo, crescendo, buscando autoconhecimento. Então, as duas são possíveis nos dois Uhum. estados de espírito, né? No casamento, ou na solteirice, ou em qualquer estado civil que a pessoa se encontre. Mas a solitude, no caso, ela é essa busca pessoal. Então, isso precisa existir quando a gente está com alguém. E, como eu disse na outra live, quando você está solteiro, você tem mais tempo livre. Então, é mais possível fazer esse reconhecimento de si mesma, fazer suas próprias escolhas, ser um pouquinho mais egoísta, quem sabe, de fazer uma escolha sem pensar no outro, sem pensar em todo o contexto que se envolve. De fato, fazer o que você gosta naquele momento. E se descobrindo, parar, se olhar, ler um livro consigo mesma, ser sua própria companhia, sentir bem, assim, com você mesma. E para mim isso é a parte mais importante, né? Porque o que eu abordei no livro, que para mim é muito verdade, é que a gente não dá o que a gente não tem, e se nem a gente gosta da própria companhia, se eu não gosto de estar comigo, como eu vou querer que alguém esteja comigo? Então, eu não consigo sequer convencer a outra pessoa de que eu sou legal, porque eu não acho isso sobre mim mesma. Então, é importante que a gente seja a pessoa que a gente gostaria de estar, que a gente se admire, que a gente se goste, que a gente converse com a gente mesmo, né? Não na rua, pra não parecer doido, nem nada assim. Mas pronto. O fone de ouvido É. pode salvar vocês dessa questão, né? Pronto. Mas o ideal é que a gente faça esse exercício de se conversar, se conhecer, e se escolher, né? Que sejamos a primeira escolha. Quem é minha melhor amiga? Com quem eu gosto de estar? Sou eu. E isso faz com que você atraia amigos melhores também, que queiram estar com você, e relacionamentos também. Então, é uma questão de você mover essa energia, de se querer bem, de se conhecer, de se melhorar. E assim, criar esse contexto de atrair pessoas parecidas com você, né? Porque também uma mulher que se conhece, ela não aceita qualquer relacionamento, qualquer pessoa na vida dela. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente saiba quem somos nós, o que estamos querendo e o que não estamos querendo, né? Então, são esses momentos de solitude que permitem que a gente se descubra, pronto, que pense um pouco mais nisso, que gaste mais algum tempo com isso, porque durante a correria do dia a dia não dá. E nesses momentos consigo mesma é importante. É um exercício que fica fácil de fazer quando você está sozinha, desde que você não se sinta em solidão, né? Desde que você foque que esse tempo pode ser um tempo super bem aproveitado, um tempo que você pode usar para se descobrir, para dar um upgrade na sua vida, né? Eu vou falar também do upgrade no livro. É. O que você diz então é que a diferença entre uma coisa e outra é que uma pode te trazer o benefício do autoconhecimento, não é? Portanto, a solitude, ela até é estar sozinho, mas estar sozinho em consciência. Portanto, você compreender aquilo que você realmente gosta, ou que você fazer esse exercício de autoanálise para compreender de fato como você é, não é? Sim, sim. E essa questão da solidão é muito questionável, porque dificilmente a gente está mesmo totalmente sozinho, né? Eu não estou no relacionamento, mas eu tenho amigos, eu tenho Uhum. parentes, eu tenho, não sei, eu tenho a TV, eu tenho internet, eu tenho chamadas de vídeo, então dificilmente alguém está em solidão total. Isso é mais um estado de espírito do que uma verdade, assim, oficial, né? Então é isso que a gente tem que questionar. Por que está se sentindo assim? O que está faltando, né? E talvez o que esteja faltando esteja mais dentro do que fora. E é importante observar o que exatamente que está precisando para que não se sinta em solidão, para que não se sinta totalmente sozinha. E o grande problema é que você está em solidão, casada, ok.
você tem outros problemas. Mas quando a solteira ela se sente assim, quando a pessoa que tá sozinha ela se sente desse jeito, o que tá propício de acontecer é aceitar qualquer pessoa na sua vida. E aí começa uma grande sequência de erros que pode levar a uma infelicidade, né? Então, eu me sinto sozinha, eu fico carente, então eu flexibilizo algumas coisas, eu tento me encaixar em alguma coisa para que a outra pessoa me valorize, e aí eu começo a me perder. E sim, entro num relacionamento que, além de não ficar feliz, é, pode levar a consequências piores, porque além de não ser feliz, você pode se perder, né? Essa é uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente saber quem a gente é, onde a gente está e como voltar Porque não pro nosso. significa que você vai entrar no relacionamento e você vai conseguir preencher esse vazio da solidão, não é? Porque muitas vezes Provavelmente não. se você não tem essa consciência, né, do seu eu, da sua solidão, da sua solitude, da diferença entre as suas coisas, não significa que você vai entrar no relacionamento e ele vai preencher esse vazio. Por isso é importante preencher esse vazio primeiro, né? Vamos chamar assim, para depois você estar preparada quase para você entrar num relacionamento, inclusivamente, né? Hum. Eu tô É, vendo que tá entrando algumas pessoas diferentes também, Mari. Eu ia aproveitar para deixar uma pergunta, se o pessoal participar também, né? O que que certo. vocês acham que é o lado pior de estar solteiro, né? E Uhum. o melhor lado, assim, com uma palavra, o que seria o pior e o melhor, né? Pra gente daqui a pouco tá lendo aqui ao vivo, pedir pro pessoal responder. É porque a gente não Então, deu um título aqui para a live, mas a gente meio que trabalhou o conceito de se é obrigatório ter alguém, não é? Portanto, então a gente, nesse sentido, a gente também deixa a pergunta. E você é engenheiro, a gente começou falando sobre isso, você é engenheiro ou arquiteta, mas os engenheiros são muito práticos na sua profissão, mas também acabam por trazer essa praticidade para o seu dia a dia e para os seus relacionamentos e tudo mais. E eu achei muito interessante porque uma das formas que você criou para você entender o que é importante para poder superar essa fase ou para se compreender ou se encontrar nessa fase era a criação de listas. Nada mais prático do que um engenheiro que define lista para se poder pudesse ser no Excel e alguma ferramenta melhor, né? exatamente. Pronto. Pode ser no papel também. Mas eu achei muito interessante porque é uma forma muito objetiva de você ultrapassar essa fase, não é? De estar solteira. Ultrapassar ou então até manter, mas manter-se consciente. E aí você achei interessante que você cria diferentes listas. E não sei se quer falar um pouco sobre por que você pensou nas listas. Primeiro começar por aí. Então, pronto. Como engenheira, né? Eu até converso com as meninas, eu não sei se eu sou engenheira, se eu sou assim porque eu sou engenheira, ou se sou engenheira porque eu sou assim, né? Como quem nasceu primeiro, ovo ou a O galinha. Tostines, Então, né? Eu sou do Tostines, da sim, época do sim. Tostines. Eu não sei em que momento, eu tô na área também há muito tempo já, então eu acho que a gente acaba se fundindo um pouco com a nossa profissão. Não adianta, né? Porque você não vai pro trabalho e fecha uma caixinha e quando chega em casa é outra caixinha. Então, eu não sei em que momento a Líria engenheira é a Líria Líria, o que que divide cada uma delas. Eu Pronto. até vou fazer uma Mas, pausa rapidamente aqui. Você fala uma abordagem interessante, que quando pergunta quem sou eu, é tipo, eu sou arquiteta, você é engenheiro, ou será só isso, né? Em um momento no seu livro você pergunta isso. E aí você está trazendo isso de outra forma. A gente acaba absorvendo, obviamente, a nossa profissão, né? Nossas escolhas, mas a gente também não pode se limitar a ser só isto, né? Mas não quero sair sim, daqui, não quero sair é Aqui eu uma quero voltar para parte. as listas. Sim. Acho que é uma parte, então assim, para mim, tanto eu faço alguns posts também de fim de ano e tal, que o pessoal gosta de ler, que eu acho engraçado. Então, eu até coloco que eu não só faço listas para minha vida, eu divido a minha vida em áreas. Então, eu tenho a área religião, a área crença, a área família, a área relacionamento, a área líria, a área conhecimento, estudo e tudo mais. E para mim é importante avaliar cada uma dessas áreas separadamente. E eu não sei se é uma coisa de engenheiro ou não, mas para mim faz muito sentido. Porque pra mim, quando tá tudo equilibrado, é quando eu tô bem. Quando tá tudo fazendo sentido pra mim, tô bem. Se uma área não tá tão bem quanto a outra, tá na hora de gastar mais tempo com aquilo. Então, as listas também servem pra isso, né? Se a gente faz listas do que a gente acha que tem que melhorar, serve como uma autoavaliação, porque você relê aquilo e você pode se acompanhar. Se você faz uma lista de autoconhecimento, uma lista de coisas a fazer, eu uso listas pra tudo, tá? Eu planejo a minha semana com listas, eu planejo meu dia com listas. E também planejei, como todo mundo já sabe, eu sou casada hoje, mas até para relacionamento, eu acho importante você ter uma lista dos valores que você preza, do que tipo de pessoa você quer e que tipo de pessoa você é, né? Porque eu trabalho como engenheira, eu estou engenheira, mas eu sou a Líria, então eu tenho as minhas necessidades, a minha cabeça, o que eu penso, o que eu faço. Pronto, tem uma
complexidade de coisas que formam o meu eu hoje e que ano que vem pode mudar muita coisa também. Então, nós temos princípios que são únicos, mas a nossa cabeça, a nossa atitude de discussões muda o tempo todo. E essas listas, até para saber o que você está procurando, que tipo de pessoa você está procurando, serve também para você se reconhecer e para você identificar o outro quando você o encontrar, né? Porque se não sabe o que está procurando, qualquer coisa serve. E qualquer coisa não pode servir. Isso É. está fora de cogitação. Então, dentro dessa busca pela felicidade, é importante você ter parâmetros. E essas listas servem como esses parâmetros. Para quando você esquecer, você voltar lá e falar: opa, peraí, isso aqui não serve para mim. Isso aqui eu disse que eu não queria. Ou até E outras rever, coisas eu não disse que é? eu queria. Também. Sim, Ou até rever sim. também, não é? Porque às vezes a gente faz certas listas que não são palpáveis, porque é uma coisa que a gente sente no momento, mas quando a gente vai ver na prática, talvez elas não sejam, opa, peraí, afinal não é assim, né? A gente também vai revisando essas listas ao longo do tempo, né? Você vai adaptando. Isso também é um mega exercício de autoconhecimento, tá? Eu faço essas listas, por exemplo, de quem sou eu, com algumas questões que eu até coloquei no livro, de o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu gosto de comer, onde eu gosto de ir, o que eu gosto de pensar, os meus objetivos do ano, o que que eu acho que tem que melhorar. Eu faço isso todo ano, É, porque eu quero saber o quanto isso mudou de um ano para o outro. E é muito legal saber que a gente muda o tempo todo. Isso é interessante, eu acho que é para isso que estamos aqui. Então, é, ser solteira também tem muito a ver com isso, de você ter esse tempo de autoavaliação totalmente pessoal, né? De escolha totalmente pessoal. E essas escolhas também precisam estar alinhadas com quem você é. Então, não deixa de ser um exercício por isso. Se você faz uma lista de uma pessoa totalmente perfeita que não tem nada a ver com você, talvez esteja na hora ou de você mudar para uhum, atrair essa pessoa, uhum. ou rever alguns conceitos. Talvez isso não esteja tão alinhado com a realidade. Talvez seja uma coisa mesmo, como você falou, que está na cabeça da gente, mas que não é palpável na realidade. Então, isso serve para ficar claro, para conseguir visualizar, né? O que eu penso é isso, o que eu quero é isso, e isso está alinhado ou não está? Se É, não tá, por exatamente. que não tá? Por que que eu penso isso? Então, é muito bom você ter algo concreto para conseguir analisar, senão fica tudo muito virtual. E a mente da gente esquece muita coisa, né? Então, assim, o livro é porque eu escrevo o tempo todo, porque eu quero me lembrar de algumas coisas, né? O que é importante está escrito, porque a gente esquece. A gente tem muita coisa para fazer, a vida é muito corrida, e às vezes é um detalhe, né? É. Eu falei com a minha amiga, até com a Ju, a nossa amiga, é, a sua melhor amiga que me emprestou você, pronto. Eu falei pra ela que quando eu reli o livro de novo pra enviar pra editora, eu lembrei um monte de coisa que eu tinha esquecido e o livro me ajudou naquela semana a resolver umas coisas. E Ah. tipo, fui eu que escrevi. Então isso é muita É. coisa assim, cara, você é doida? Não, eu esqueço também um Sim, monte de sim. coisas. Então, escrever serve pra gente estar registrando todos esses momentos e sentimentos e principalmente para evoluir e pra não regredir. Sim. Porque se eu já disse no passado que eu não quero uma coisa pra mim, e eu escrevo que não quero, quando aquilo acontece, eu já sei que não, que eu já decidi que aquilo não servia, Uhum. sabe? Isso para pessoas, relacionamentos, empregos, o que for. Que estão Então, alinhados a gente com precisa seus saber. valores, que estão Sim, alinhados com seus valores, não é? Claro. Uhum. sim, E aí sim. você, no livro você fala de três listas principais, assim, que eu achei interessante. São as listas de atividades, que é atividades para você desenvolver nesse período, né? Que atividades você quer desenvolver nessa fase solteira? Depois a lista de características da quem você procura, né? Eu ia falar de seu príncipe encantado, mas eu lembrei que você falou para, não, quer dizer, você não falou não. Você escreve uma coisa no livro que eu não vou falar para não dar spoiler. Aí você fala uma coisa sobre o Príncipe Encantado que eu achei muito interessante, mas é a lista das características de quem você quer encontrar e, por último, a lista dos seus objetivos. Aí, não sei se você... No livro você contempla essas três, não sei se você quer falar sobre elas ou, de repente, incluir mais algumas. É. A primeira lista é muito engraçada porque eu fiz isso, né? Quando eu terminei meu relacionamento, eu sentei e fiz uma mega lista de tudo que eu achava que, como solteira, eu queria fazer. Então, eu tinha todas as festas, viagens, e eu sentei e viajei, assim. Eu anotei tudo nessa lista que eu de fato queria fazer. E aí, eu estava até discutindo com uma amiga agora que é muito perigoso e bom as coisas que a gente fala e escreve e pensa. Então, eu posso te dizer que eu terminei a minha lista antes de encontrar o meu atual marido. E isso é muito bizarro, porque poderia não. Eu me lembro que quando eu terminei o último item dessa lista, e essa lista existe, tá?
que foi um cruzeiro de carnaval que eu queria fazer. Eu falei, eu vou fazer isso antes de namorar, eu não quero, né? Antes. E aí eu conheci ele na sequência que eu terminei esse último item. Então, assim, é muito surreal como o universo, ou seja, o que cada um acredita, age de acordo com o que a gente diz também, acredita e faz. Então, eu tinha mesmo uma lista de tudo que eu queria fazer, todas as festas que queria ir, todos os lugares que queria visitar. Por exemplo, a minha foto do perfil, inclusive, é a minha foto na África, que é a minha foto preferida no mundo. Então, eu queria fazer um safari, então, isso estava na minha lista e aí eu me planejei para conseguir fazer. E foi incrível, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Já tem 12 anos, foi em 2013. Então, assim, foi inesquecível essa viagem para todo sempre. Porque era uma coisa que eu queria muito fazer, então tem esse planejamento. É importante escrever até isso, sabe? Tipo, eu quero, não sei, eu quero ir à praia tal, eu quero escutar tal música, eu quero aprender a tocar um instrumento musical, o que for. O que o seu coração mandar do tipo, isso eu acho que eu tenho que fazer sozinha, vai pra lista. E essa lista pode estar atualizada, não é nada que você é obrigado a manter para sempre, né? Você faz uma lista hoje, conhece alguém amanhã, e aí, como é que eu faço? Você adapta essa lista, É. entendeu? Porque a gente está sempre em mudança, é muito importante saber que a gente é livre para mudar a hora que quiser e tem a obrigação de mudar, né? Até a hora da morte a gente muda o tempo todo e isso é Uhum. muito bom E a gente se souber acrescenta aproveitar. coisas a essa, e acrescenta coisas a essa lista também, né? Ah, Na sim, verdade, sim. na sequência do que a gente estava falando antes, né, entre a solidão e a solitude, na verdade a lista também é um direcionamento para você poder encontrar essa sua solitude, né? Que é você conseguir fazer as coisas também sozinha. Então você define as coisas que você gosta ou tenta encontrar, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que gosta de fazer determinadas coisas, né? Sim. Nem teve a oportunidade de experimentar porque às vezes não teve tempo, não teve oportunidade de fazer essas experiências, né? Portanto, a lista de atividades, por exemplo, é uma que acaba por te direcionar a experimentar coisas. Experimentar coisas. Eu me Sim. lembro que, pronto, eu vou adiantar um tema aqui, mas eu me lembro que uma vez, quando eu tava voltando para o Brasil, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu não tinha amigos, que era um dos temas que você aborda também. E eu fui fazer uma oficina de percussão. Isso mudou completamente a minha vida. Portanto, foi daquelas coisas que Até hoje, surgiram né? até hoje. Mas foi dali que eu consegui, de fato, depois me encontrar, porque a gente é animal social, né? Portanto, é bom estar sozinho, mas é muito bom também ter outras companhias, que não necessariamente só o relacionamento, porque eu até compreendo o termo de relacionamento, eu acho que ele é muito. A gente o É entende de muito forma muito abrangente. reduzida. A gente entende de forma muito reduzida, porque a gente só entende o relacionamento como algo amoroso. E a gente tem relacionamento com pessoas, né? De todas as O formas. tempo todo. O tempo todo. Então, eu acho que até mesmo para a gente poder saber se relacionar romanticamente, digamos assim, é bom a gente também saber se relacionar com outras pessoas no seu convívio social, com a sua família e com diversas outras situações, né? Portanto, a lista de atividades não fazia parte da minha lista na época fazer uma oficina de percussão, mas foi uma das coisas que eu fiz, me propuseram esse desafio, eu fui fazer e sou percussionista há 10 anos, sei lá. Ruim, não tem Sim, problema, não mudou importa. tudo, né? Mas Sim. eu faço isso há muitos anos. E aí você fala também da lista de características. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Isso é importante também, mas é uma lista que eu acho que é a mais difícil de fazer, porque o que a gente pode começar sempre, o que as meninas vão 99% das vezes fazer, é falar, eu quero alto, bonito e rico, né? Mas essa lista não Bonito e é sobre isso. sensual, né? Talvez ele Não. seja a solução dos meus Eu quero um problemas, BBB, mas. mas não é isso que a lista se trata. A lista se trata de valores, né? Então, quais são os valores mais importantes? E é importante também ter uma prioridade nessa lista, né? Por exemplo, eu estava conversando com um amigo, ele falou, tá, você tinha uma lista? Eu falei, eu tinha. Ele falou, e qual era o seu top 5, né? Tipo, o que era o red flag maior? E para mim, a Líria, isso é uma coisa muito pessoal, era que ele acreditasse em Deus. Para mim, esse é o valor mais importante. Então, assim, eu tenho alguma coisa contra pessoas que não acreditam em Deus? Nada. Eu tenho N amigos que têm N religiões ou não religiões. Tenho amigos ateus, tudo isso. Mas para mim, para eu ficar com alguém, para criar uma família, para pensar no futuro, eu tenho uma relação com Deus muito próxima. Então, para mim, era importante que a pessoa pelo menos entendesse isso. Não é uma questão de religião, é uma questão dele acreditar no mesmo que eu, para que a gente possa também conversar sobre isso. Então, para mim, isso era o topo do red flag. Aí a pessoa, mas como assim? Eu falei, para mim, isso é a coisa mais importante. Não tem, assim, não tem nada à frente disso para mim, né? E depois tinha todos os outros itens, mas a prioridade um era ele entender a minha fé e ter a dele também.
Para mim isso era muito importante. Então, é importante se perguntar qual é o seu maior valor, né? E é difícil descobrir qual é esse valor, É, porque no mundo social tem os valores sociais, né? E dentro da gente tem outros valores que nem sempre correspondem às mesmas coisas. é Então, verdade. é importante saber qual é a É, sua, né? Tipo, é. o que que você quer. E o que que tem a ver com você, né? Muita gente vai falar, eu quero que ele vá à academia todo dia, mas a pessoa não vai, então, peraí. Tem alguma inconsistência, talvez, aqui. É impossível de acontecer? Não é impossível, nada é, né? Mas, infelizmente, não é uma ciência exata. Mas pronto. Exatamente. Sim. E É, às vezes a pessoa atende vários desses critérios e talvez um daqueles que seja menos importante, que você está na sua lista, talvez não seja o prioritário se a pessoa não tiver também, né? sim, sim. Tem, É importante ter tem que entender clareza. quais são os tops, né, dos seus valores para que estejam compatíveis, né? Sim, sim. E você fala de uma lista de objetivos também. Sim. Objetivos para mim é para a vida, né? Esse capítulo até ele não é só para solteiras, eu acho que ele é Uhum. para todos nós, para seres humanos, homens, mulheres, quem for, porque se a gente não tem objetivo, não sabe onde está indo, não sabe o que quer exatamente, e nem parou para pensar nisso, isso pode ser um problema. Porque lá na frente, daqui a alguns anos, e pronto, o que a gente vai fazer é olhar para trás e entender que tá tudo uma É. bagunça. Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar serve. De Qual repente, aquele caminho lugar que eu serve? vou É. chegar Uhum. não vai ser bom. Então, se a gente não pensa, se tem clareza, se não reflete, se não tem objetivo claro, mesmo que esse objetivo mude, e ele pode mudar e deve mudar, conforme a Uhum. gente amadurece, mas para o dia a dia, para o ano, pelo menos, a gente precisa ter um objetivo, né? É. E não pode ser. E assim, essas listas são muito importantes no sentido de não serem vazias, porque eu conheço pessoas que vão fazer aquelas listas de ano novo, né? E Aham. aí chega todo ano, elas não cumprem a lista. Então, essa lista não é válida. Ela tá mal feita. Se você não cumpre ela, ela não tá adequada. O problema não é você, o problema é a lista. Então, assim, Repensar essa lista. É bom saber que eu vou olhar para minha por lista já favor, do início do por ano, favor. porque. É. Eu, assim, tenho uma amiga aí, a gente viajou e ela tava falando, cara, você cumpre suas promessas de fim de ano? Eu falei, todos os anos. Não houve nenhum ano que eu nunca Mas cumpri, aí que eu você não já teve cumpri. muita prática de fazer lista. Quem não tem Mas prática é vai porque errar. eu faço uma lista que me atende, eu não invento, sabe? Ah, eu vou à lua, eu sei que eu não vou escrever isso lá. Pra que eu vou escrever isso? Pra no fim do ano eu ficar chateada É. comigo mesmo. Então, eu vou criar uma cobrança desnecessária de uma coisa que não faz sentido. Então, tem que ter clareza, sabe? Não é a lista de alguém ou que fica bonito pra alguém ou que alguém disse pra você. É sua. A gente tá falando da sua vida, das suas escolhas. Então, tem que ter clareza. E até ter clareza demora. Aham. Não é nada É. simples. Eu, por Demora uma acaso, vida não, inteira. por acaso nunca tinha feito listas e esse ano, coincidentemente, eu resolvi fazer uma lista de início de ano. Eu tenho que olhar para ela agora de novo. Já estamos quase com 6 meses de ano, né? Acho que já tá bom de, 6 meses é uma boa data para para revisar a lista. pensar, né? Depois eu te conto. Revisão 1, né? A revisão no meio do ano se tá dando certo mais ou menos. Sim, sim. Aliás, na minha lista tem uma coisa que eu tenho para fazer contigo esse ano, Ai, hein? meu pai. Jesus, vamos lá. É. Tá na minha lista, depois eu te mando a foto. Uma coisa que Ó, você aí, fala que eu acho. Fala. eu tô falando, a Isaltina e a Amanda responderam a gente aqui para participarem, né? A Isaltina colocou: a melhor coisa de estar solteira é a liberdade. Com certeza. Sem dúvida. Porque é a liberdade de poder sair, fazer o que quiser, e a liberdade de fazer o que quiser também quando não tem nada para fazer, né? Porque quando você tem alguém, você tem que dar atenção, tem algum equilíbrio para ser feito aí. E quando você tá solteira, é isso, não tô afim de sair, não saio, eu não quero pentear o cabelo, eu não penteio, e é sobre isso, ninguém tá magoado, ninguém tá chateado, e tá tudo bem, né? Então, essa liberdade, ela é muito válida, ela é única, tá? Não é a liberdade de ficar com todo mundo, mas é a liberdade de fazer mesmo o que quiser, né? É bem legal. E a Amanda também falou: a melhor parte de estar solteira é criar as listas pensando em mim. Sim, porque não tem mais outra variável, né? Como diz, falando igual engenheiro, pronto. Não tem mais variáveis na lista para você considerar, porque quando você tem um marido, alguém, você tem que pensar assim no bem-estar dos dois, né? Tem que ter uma discussão, uma parceria, é importante também. Agora, quando só tem você com você, o problema é seu, É só você que tá bom? decide, né? Sim, muito Exatamente. bom. Eu, por acaso, tenho hoje um relacionamento muito leve que a gente tem essa liberdade de fazer cada um também as coisas que quer fazer. Eu acho que isso também é importante num relacionamento. Talvez não tenha estado na minha lista, mas é das coisas que hoje eu dou mais prioridade. É exatamente o fato da gente ter também as nossas vontades de fazer coisas
e nenhum impede o outro, a gente incentiva o outro. Portanto, eu acho que isso também é uma forma de liberdade, é também uma forma de eu ter as listas também pensando em mim. Porque a gente, obviamente, muitas vezes tem coisas que a gente se obriga a fazer porque faz parte da lista do outro também, né? Também Sim, a gente também pode é fazer o parte da lista do equilíbrio. outro, né? Sim, Mas faz tem parte, vezes, pronto. mas tem vezes que às vezes eu tenho algumas listas de coisas que eu quero fazer e que eu menciono e não, tudo bem, sem problema. Eu acho isso, pra mim, das coisas mais importantes no relacionamento que eu tenho hoje. É um pouco essa liberdade também. Obviamente com respeito, não é? Mas falando de coisas de tarefas e dia a dia de uma forma Sim. muito leve também. Você fala de uma coisa também, a gente está chegando assim nos meus tópicos do capítulo para que eu achei interessante para a gente abordar, mas você fala uma coisa que é a questão do plano social. E eu queria que você primeiro explicasse o que é esse conceito do plano social que você colocou no livro. Um, primeiro isso, né? Colocasse o que é o plano social que você defende. Sim, então, na verdade eu não defendo nenhum plano, né? Eu acho que Exato, mas o que eu achei muito interessante foi a abordagem, o termo que você utilizou, o seu plano social. eu acho que é importante, de novo, a questão da clareza e do autoconhecimento sempre, da gente saber o que que a gente quer pra gente, porque a sociedade tem um plano para a mulher, que é o que mais me incomoda, e me incomoda mais ainda que a gente não discuta ou às vezes nem perceba que isso existe. Então, existe uma obrigatoriedade, né, que a mulher tem na vida dela, que não é cobrada mais de ninguém. E isso em qualquer cultura. Então, umas mais fortes, outras mais fracas, mas existe a mesma linha de raciocínio, de que a mulher ela tem que prover filhos, ela tem que se casar, ela tem que ter determinado comportamento. Eu costumava dizer que tem o manual da moça direita, né? E aí você tem que seguir o manual. Esse Uhum. manual, ele existe na cabeça de toda mulher, independente de qual família ela venha. Então, lógico que existem umas que são muito mais pesadas, umas famílias que são muito mais Uhum. sérias, mais rigorosas e tal, mas a sociedade em si, ela executa esse trabalho de te colocar numa caixa de que você nasce com obrigações e com datas, né? Então, nesse capítulo mesmo, abordar, se você tiver com 30, isso pode ser um problema. Então, Exatamente. É. assim, eu até coloco, falo, olha, novinhas, agradeçam a Deus e aproveitem, porque depois dos 30, tem uma Esse peso questão, social, entendeu? né? Sim, Exatamente. É. e se você entrar nesse contexto, se você deixar que isso te leve, que isso Te mude a sua oriente, né? cabeça, É. isso te suga, isso pode tirar boas reflexões que você poderia fazer, porque você vai ter a sociedade, ou eu não sei de onde vem toda essa coisa interna, essas crenças limitantes que a gente cresce para ter, isso tudo vai estar te levando para um caminho que você não sabe se você quer, mas você vai fazer. Porque você não parou para falar, olha, será que eu quero filhos? Será que eu quero casar? Será que eu quero morar sozinha? O que que eu quero? Eu não quero nada? Ou eu tenho que parar para pensar? E a gente não tem esse tempo às vezes, né? Às vezes você vai entrar numa e aí tem mesmo um plano, é namorar, casar, reproduzir, e você casa e tem uma cobrança de ter filhos, se não tem filho, é a mulher que não pode ter, então tem todas as famílias são assim, acho que a coisa tem mudado. Então, assim, Sim. eu não vou ser injusto dizer que todo mundo é assim. Mas, infelizmente, ainda tem uma grande maioria que é levada por esse sentimento de ter que fazer coisas sem saber o porquê tem e se a pessoa quer. Porque você pode querer. Você pode querer seguir o plano e tudo bem. É. Mas você também tem a opção de não. E essa opção de não querer e criar seu próprio plano do jeito que você quiser, desde que infrinja nenhuma lei ou coisa assim, Exatamente, né? sim. É isso, a gente vive num país livre, graças a Deus, então a gente pode escolher, né? Vão existir culturas que não, tá? A mulher vai morrer se ela fizer algumas escolhas, mas a cultura do Brasil, na Europa também, é uma cultura em que você pode mesmo parar, pensar e escolher o que você quer, o que que funciona pra você. E voltar atrás também. Você pode dizer, eu não queria casar nunca, mas agora eu acho que quero. Sim, Ou eu queria casar, exatamente. mas agora eu também não quero mais. Então, eu acho que essa liberdade de escolher o seu plano, de escolher a sua vida, de se conhecer e seguir por ali até que você mude de ideia, é muito importante. Só que a gente só faz isso quando a gente se conscientiza de que pode fazer e de que isso faz sentido pra gente, né? É muito importante essa reflexão. Eu acho que é tudo em volta do que a gente precisa se perguntar, né? Antes de seguir em frente. É verdade. Uma coisa que a gente, querendo ou não, já hoje, graças a Deus, já é diferente, mas a gente cresceu vendo filme de princesa com o final, né? Encontrou seu príncipe e foram felizes para sempre, né?
E hoje em dia, por acaso, já não é mais assim, e ainda bem, porque a gente reflete também um pouco o que a própria sociedade permite que a gente faça, né? Na nossa sociedade, falando dessa cultura europeia, brasileira, mais ocidental, digamos assim, né? E querendo ou não, tudo isso é a questão do seu plano social. Como é que você quer definir a sua vida? Você quer ter filhos, você quer casar, quer estar solteiro, se você quer ter um relacionamento aberto, que agora já existem várias outras alternativas de relacionamento, né? Por isso, essa questão do plano social foi um conceito que eu achei muito interessante e eu acho que faz todo sentido a gente tentar entender qual é o nosso plano, qual é o plano que funciona pra gente, né? Que é o Sim. individual. E aí a gente vem para a questão assim, principal de todas, né? A gente aqui definiu qual é primeiro se encontrar, entender o que é solidão, o que é solitude, depois entender essa questão das listas para a gente estar bem sozinha, que é isso, a gente identifica, depois as listas para se for encontrar alguém com que valores a gente quer nessa pessoa e quais são os nossos objetivos, sejam eles solteiros ou com alguém, também são importantes. A gente fala sobre essa questão do plano social, se a gente quer ou não seguir um plano social tendo alguém, constituindo família ou não. E aí a gente pergunta nesse conceito, que é a principal pergunta do Fer, que fez eu refletir para a gente organizar essa live. É obrigatório ter alguém? Pois é, a gente tem que pensar nisso, né? Se é obrigatório, por quê? Que é o principal, né? Se a resposta for sim, por quê? E se a resposta for não, por quê também, né? Então, acho que é muito para deixar alguns porquês aqui, para que a gente possa tentar responder, porque resposta certa, acredito que não existam, mas existe a resposta certa para você, Mari, para mim, a Líria, e para cada um. Então, é muito importante ter a clareza de que você pode escolher sempre, e essa escolha precisa partir de uma reflexão. Não pode ser uma escolha aleatória, porque a gente está falando da nossa vida, né? É muito importante, sim, escolher estar com alguém ou não, e estar com a pessoa certa. Isso faz muita diferença, né? Sem E é dúvida. uma escolha. Precisa ficar claro que é escolha, porque às vezes parece que não é. Então, pronto, acho que a grande mensagem é obrigatório? Sim, não, por quê, né? Uhum. Que a gente individualmente pensa sobre esse assunto, então, para poder, a partir desse ponto, conseguir fazer as listas, as reflexões e todo o autoconhecimento que a gente busca. É um pouco a resposta que tem que caber para o nosso plano social, para os nossos objetivos. É por isso esse percurso eu achei muito interessante nesse capítulo de encontrar para poder chegar também a essa pergunta, né? E entender essa resposta. É óbvio que essa pergunta para mim fala sempre do alguém num relacionamento amoroso, né? Porque a gente tem vários Uhum. alguém ao longo da nossa vida, né? A gente tem vários alguém, por isso a gente tem vários Sim. amigos e famílias e tudo isso faz parte de vários alguém que a gente tem ali no. Mas falando de um relacionamento, né? A pergunta principal é obrigatório ter alguém, isso tem que ser um plano que encaixe, sem dúvida, na sua personalidade, na sua vida e nos seus objetivos, né? É isso aí. Então vamos caminhando para os minutos finais, né? Eu vi que Exatamente, entrou foi mais ótimo. gente aí. Obrigada, gente, por todo mundo que compareceu. Obrigada, Mari, pelo seu tempo. Pronto. Não, foi ótimo. Interessante para refletir um bocado também sobre isso. Eu vou tentar usar o conceito das listas mas efetivamente. Depois me diga. Eu vou reavaliar essa lista de início de ano. E foi muito importante também pensar um pouco nesse conceito de todos esses conceitos que você traz no livro, que foram bastante interessantes. Não só a questão das listas, do plano social. É um pouco fazer uma leitura muito até com a visão do engenheiro, né? Os cachorros da vizinha começaram todos a latir, não sei se Pronto, eles estão estão querendo participando aqui. participar também. Tá dando Exatamente. para ouvir, sim. Tá de Mas boa. eu acho que o principal daqui é entender o que encaixa para você e definir um plano muito objetivo para sua vida, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. Obrigada pela oportunidade de ler o livro também, de escrever e compartilhar suas ideias conosco, porque esse também é o momento da gente também refletir sobre o eu, né? O seu livro foi, como você disse, foi um exercício, partiu do exercício que você faz, mas acaba por também estimular aqui o pensamento e a autoanálise. Eu achei que foi bem interessante. Muito obrigada. Bom, obrigada, gente. Então, o livro e-book já está disponível em todas as plataformas. E o livro impresso já está na Casa Bahia, no Brasil. E mais uma outra plataforma, eu coloquei no link da bio. Então, vocês comprem, compartilhem, comprem, deem de presente para as amigas. Espero que gostem e aguardo os feedbacks e comentários, tá Tá, bom? eu vou comprar. Eu já tenho meu Maravilha. digital. Eu vou comprar meu, mas eu quero que você assine, tá? Assina. Faz favor, tá? Vai ter que ser assinado. Um beijinho, Obrigada, obrigada, viu? Edmar, Valtina e todo mundo que está aí presente. E vamos marcar a próxima live, tá bom? Eu compartilho no Instagram.
Obrigada, Obrigada. gente. Um ótimo domingo para todo mundo. Um Obrigada, um beijinho. beijo. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.